Olá, este é o seu canal Leitura Mascarada. Hoje estaremos apresentando na série Religiosos, o Alcorão, ou livro sagrado do Islã. E você que quiser e puder ajudar, você pode doar qualquer quantia na chave Pix que está na descrição. E você que não puder ajudar com dinheiro, por favor se inscreva no canal, mas se inscreve agora. Clique no botão de curtir e diga nos comentários qual livro você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Boa leitura! At-Tauba, ó arrependimento, revelada em Madina, 129 versículos, com exceção dos versículos 128 e 129, que foram revelados em Maca. Sabei que a imunidade, por parte de Deus e do seu mensageiro, em relação àqueles que pactuastes, dentre os idólatras. Percorrei, ó idólatras, a terra, durante 4 meses, e sabereis que não podereis frustrar Deus, porque ele aviltará os incrédulos. E eis aqui a advertência de Deus e de seu mensageiro aos humanos para o dia da grande peregrinação. Deus e seu mensageiro não são responsáveis, pelo rompimento do pacto, dos idólatras. Mas se vos arrependerdes, será melhor para vós. Porém, se vos recusardes, sabei que não podereis frustrar Deus. Notifica, pois, aos incrédulos, que sofrerão um doloroso castigo. Cumpri o ajuste com os idólatras, com quem tenhais um tratado, e que não vos tenham atraiçoado e nem tenham secundado ninguém contra vós. Cumpri o tratado até a sua expiração. Sabei que Deus estima os tementes. Mas quantos meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, abri-lhes o caminho. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Se alguns dos idólatras procurar a tua proteção, ampara-o, para que escute a palavra de Deus, e então, escolta-o até que chegue ao seu lar, porque os idólatras são incipientes. Como podem os idólatras fazer um tratado com Deus e seu mensageiro, exceto aqueles com os quais tenhas feito um tratado, junto à sagrada mesquita? Sê verdadeiro com eles, tanto quanto forem verdadeiros para contigo, pois Deus estima os tementes. Como pode haver qualquer tratado, quanto, se tivessem a supremacia sobre vós, não respeitariam parentesco nem compromisso? Satisfazem-vos com palavras, ainda que seus corações as neguem, a sua maioria é depravada. Negociam a ínfimo preço os versículos de Deus e desencaminham os humanos da sua senda. Que péssimo é o que fazem! Não respeitam parentesco, nem compromisso com fiel algum, porque são transgressores. Mas, se arrependerem, observarem a oração e pagarem o zakat, então serão vossos irmãos na religião. Combatei os chefes incrédulos, pois são perjuros, talvez se refreiem. Porém, se depois de haverem feito o tratado convosco, perjurarem e difamarem a vossa religião, combatei os chefes incrédulos, pois são perjuros, talvez se refreiem. Acaso, não combateríeis as pessoas que violassem os seus juramentos, e se propusessem a expulsar o mensageiro, e fossem os primeiros a vos provocar? Porventura os temeis? Sabei que Deus é mais digno de ser temido, se sois fiéis. Combatei-os. Deus os castigará, por intermédio das vossas mãos, aviltá-los-á e vos fará prevalecer sobre eles, e curará os corações de alguns fiéis. E removerá a ira dos seus corações. Deus absolverá quem lhe aprouver, porque é sapiente, prudentíssimo. Pensais, acaso, que podereis ser deixados livres, sendo sabido que Deus ainda não pôs à prova aqueles, dentre vós, que lutarão e não tomarão por confidentes ninguém além de Deus, seu mensageiro e os fiéis? Deus está bem inteirado de tudo quando fazeis. É inadmissível que os idólatras frequentem as mesquitas de Deus, sendo que reconhecem que são incrédulos. São aqueles,
cujas obras se tornaram sem efeito, e que morarão eternamente no fogo infernal. Só frequentam as mesquitas de Deus aqueles que creem em Deus e no dia do juízo final, observam a oração, pagam o zakat, e não temem ninguém além de Deus. Quiçá, estes se contêm entre os encaminhados. Considerais, acaso, os que fornecem água aos peregrinos e os guardiões da sagrada mesquita iguais aos que creem em Deus e no dia do juízo final, e lutam pela causa de Deus? Aqueles jamais se equipararão a estes, ante Deus. Sabei que Deus não ilumina os iníquos. Os fiéis que migrarem e sacrificarem seus bens e suas pessoas pela causa de Deus, obterão maior dignidade ante Deus e serão os ganhadores. O seu Senhor lhes anuncia a sua misericórdia, a sua complacência, e lhes proporcionará jardins, onde gozarão de eterno prazer, onde morarão eternamente, porque com Deus está a magnífica recompensa. Ó fiéis, não tomeis por confidentes vossos pais e irmãos, se preferirem a incredulidade à fé. Aqueles, dentre vós, que os tomarem por confidentes, serão iníquos. Dize-lhes: se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossa tribo, os bens que tenhais adquirido, o comércio, cuja estagnação temeis, e as casas nas quais residis, são-vos mais queridos do que Deus e seu mensageiro, bem como a luta por sua causa, aguardai, até que Deus venha cumprir os seus desígnios. Sabei que Ele não ilumina os depravados. Deus vos socorreu em muitos campos de batalha, como aconteceu no dia de Unaim, quando vos ufanáveis da vossa maioria que de nada vos serviu, e a terra, com toda a sua amplitude, pareceu-vos pequena para empreenderdes a fuga. Então, Deus infundiu a paz ao seu mensageiro e aos fiéis, e enviou tropas, que não avistastes, e castigou os incrédulos. Tal é a recompensa dos que não creem. Deus absolverá, depois disso, quem lhe aprouver, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Ó fiéis, em verdade os idólatras são impuros. Que depois deste seu ano não se aproximem da sagrada mesquita. E se temeis a pobreza, sabei que se a Deus aprouver, enriquecer-vos-á com sua bondade, porque é sapiente, prudentíssimo. Combatei aqueles que não creem em Deus e no dia do juízo final, nem abstêm do que Deus e seu mensageiro proibiram, e nem professam a verdadeira religião daqueles que receberam o livro, até que, submissos, paguem o jizya. Os judeus dizem: Esra é filho de Deus. Os cristãos dizem: o Messias é filho de Deus. Tais são as palavras de suas bocas. Repetem, com isso, as de seus antepassados incrédulos. Que Deus os combata. Como se desviam. Tomaram por senhores seus rabinos e seus monges em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, quando não lhes foi ordenado adorar senão a um só Deus. Não há mais divindade além de Ele. Glorificado seja pelos parceiros que lhe atribuem. Desejam em vão extinguir a luz de Deus com as suas bocas. Porém, Deus nada permitirá, e aperfeiçoará a sua luz, ainda que isso desgoste os incrédulos. Ele foi quem enviou o seu mensageiro com a orientação e a verdadeira religião, para fazê-la prevalecer sobre todas as outras, embora isso desgostasse os idólatras. Ó fiéis, em verdade, muitos rabinos e monges fraudam os bens dos demais e os desencaminham da senda de Deus. Quanto àqueles que entesouram o ouro e a prata, e não os empregam na causa de Deus, anuncia-lhes, ó Mohammed, um doloroso castigo. No dia em que tudo for fundido no fogo infernal e com isso forem estigmatizadas as suas frontes, os seus flancos e as suas espáduas, ser-lhes-á dito: eis o que entesourastes. Experimentai-o. Pois, para Deus o número dos meses é de 12, como reza o livro divino, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados, tal é o cômputo exato. Durante estes meses não vos condeneis, e combatei unanimemente os idólatras,
tal como vos combatem, e sabei que Deus está com os tementes. A antecipação do mês sagrado é um excesso de incredulidade, com que são desviados, ainda mais, os incrédulos. Permitem-no num ano e o proíbem noutro, para fazerem concordar o número de meses feitos sagrados por Deus, de maneira a tornarem lícito o que Deus vedou. Suas más ações os iludiram. Sabei que Deus não guia os incrédulos. Ó fiéis, que sucedeu quando vos foi dito para partirdes para o combate pela causa de Deus, e vós ficastes apegados à terra? Acaso preferis a vida terrena a outra? Que ínfimos são os gozos deste mundo, comparados com os do outro. Se não marchardes para o combate, ele vos castigará dolorosamente, suplantar-vos-á por outro povo, e em nada podereis prejudicá-lo, porque Deus é onipotente. Se não o socorrerdes, o profeta, Deus o socorrerá, como fez quando os incrédulos o desterraram. Quando estava na caverna com um companheiro, disse-lhe: não te aflijas, porque Deus está conosco. Deus infundiu nele o seu sossego, confortou-o com tropas celestiais que não poderíeis ver, rebaixando ao mínimo a palavra dos incrédulos, enaltecendo ao máximo a palavra de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Quer estejais leve ou fortemente, armados, marchai para o combate, e sacrificai vossos bens e pessoas pela causa de Deus. Isso será preferível para vós, se quereis saber. Se o ganho fosse imediato e a viagem fácil, ter-te-iam seguido. Porém, a viagem pareceu-lhes penosa. E ainda jurariam por Deus: se tivéssemos podido, teríamos partido convosco. Com isso se condenaram, porque Deus bem sabia que eram mentirosos. Deus te indultou, porque os dispensaste da luta, antes que se pudesse distinguir entre os sinceros e os mentirosos. Aqueles que creem em Deus e no dia do juízo final não te pedirão isenção de sacrificaram os seus bens e as suas pessoas, e Deus bem conhece os tementes. Pedir-te-ão isenção só aqueles que não creem em Deus, nem no dia do juízo final, cujos corações estão em dúvida e, em sua dúvida, vacilam. Se tivessem decidido ir, ter-se-iam preparado para isso. Porém, Deus era contrário a que partissem, e os desanimou. Foi-lhes dito: ficai com os omissos. E se tivessem marchado convosco, não teriam feito mais do que confundir-vos e suscitar dissensões em vossas fileiras, incitando-vos à rebelião. Entre vós há quem os escuta. Porém, Deus bem conhece os iníquos. Já, antes, haviam tratado de suscitar dissensões e intentado desbaratar os teus planos, até que chegou a verdade, e prevaleceram os desígnios de Deus, ainda que isso os desgostasse. E entre eles há quem te diga: isenta-me, e não me tentes. Acaso não caíram em tentação? Em verdade, o inferno cercará os incrédulos, por todos os lados. Quanto logras um triunfo, isso os desgosta. Por outra, quando te açoita uma desgraça, dizem: já nos tínhamos precavido. E retiram-se jubilosos. Dize: jamais nos ocorrerá o que Deus não nos tiver predestinado. Ele é nosso protetor. Que os fiéis se encomendem a Deus. Dize: ainda esperais que nos aconteça algo? Só nos ocorrerá uma das suas sublimes coisas, o martírio ou a vitória. Nós, em troca, aguardamos que Deus vos inflija o seu castigo, ou então o faça por nossas mãos. Esperai, pois, que esperaremos convosco. Dize: mais ainda que façais caridade de bom ou mau grado, jamais vô-la será aceita, porque sois depravados. Suas caridades não são aceitas, por causa da sua incredulidade em Deus e em seu mensageiro, e por observarem a oração com indolência e por praticarem a caridade de má vontade. Que não e maravilhem os seus bens, nem os seus filhos, porque Deus somente quer, com isso, atormentá-los na vida terrena e fazer com que suas almas pereçam na incredulidade.
Juram por Deus que são dos vossos, quando na verdade não o são, pois são um bando de pusilânimes. Se tivessem encontrado um refúgio ou um subterrâneo, ou qualquer buraco, apressar-se-iam em nele se ocultar. Entre eles, há aqueles que te difamam, com respeito à distribuição das esmolas. Quando lhes é dado uma parte, conformam-se. Quando não, eis que se indignam. Tivessem eles ficado satisfeitos com o que Deus e seu mensageiro lhes concederam e tivessem dito: Deus nos é suficiente, Ele nos concederá de sua graça e o mesmo fará seu mensageiro, e em Deus confiamos. Teria sido preferível. As esmolas são tão somente para os pobres, para os necessitados, para os funcionários empregados em sua administração, para aqueles cujos corações têm de ser conquistados, para a redenção dos escravos, para os endividados, para a causa de Deus e para o viajante. Isso é um preceito emanado de Deus, porque é sapiente, prudentíssimo. Entre eles há aqueles que injuriam o profeta e dizem: ele é todo ouvidos. Dize-lhes: é todo ouvidos sim, mas para o vosso bem. Crê em Deus, acredita nos fiéis e é uma misericórdia para aqueles que, de vós, creem. Mas aqueles que injuriarem o mensageiro de Deus, sofrerão um doloroso castigo. Juram-vos por Deus para comprazer-vos. Mas Deus e seu mensageiro têm mais direito de serem comprazidos, se sois fiéis. Ignoram, acaso, que quem contrariar Deus e seu mensageiro terá o fogo do inferno, onde permanecerá eternamente. Tal será o supremo aviltamento. Os hipócritas temem que lhes seja revelada uma surata que evidencie o que há em seus corações. Dize-lhes: escarnecei. Deus revelará o que temeis. Porém, se os interrogares, sem dúvida te dirão: estávamos apenas falando e gracejando. Dize-lhes: escarnecei, acaso, de Deus, de seus versículos e de seu mensageiro? Não vos excuseis, porque renegastes, depois de terdes acreditado. E se indultássemos uma parte de vós, puniríamos a outra, porque é pecadora. Os hipócritas e as hipócritas são semelhantes, recomendam o ilícito e proíbem o bem, e são ávaros e avaras. Esquecem-se de Deus, por isso Deus deles se esquece. Em verdade, os hipócritas são depravados. Deus promete aos hipócritas e às hipócritas e aos incrédulos o fogo do inferno, onde permanecerão eternamente. Isso lhes bastará. Deus os amaldiçoou, e sofrerão um tormento ininterrupto. Sois como aqueles que vos precederam, os quais eram mais poderosos do que vós e mais ricos em bens e filhos. Desfrutaram de sua parte dos bens e vós desfrutais da vossa, como desfrutaram da sua os vossos antepassados. Tagarelais, como eles tagarelaram. Suas obras tornar-se-ão sem efeito, neste mundo e no outro, e serão desventurados. Não os aconselhou, acaso, a história de seus antepassados, do povo de Noé, de Adê, de Tamude, de Abraão, dos madianitas e dos habitantes das cidades nefastas, a quem seus mensageiros haviam apresentado as evidências? Deus não os condenou, outros sim, foram eles menos que se condenaram. Os fiéis e as fiéis são protetores uns dos outros, recomendam o bem, proíbem o ilícito, praticam a oração, pagam o zakat, e obedecem a Deus e ao seu mensageiro. Deus se compadecerá deles, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Deus prometeu aos fiéis e às fiéis jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, bem como abrigos encantadores, nos jardins do Éden. E a complacência de Deus é ainda maior do que isso. Tal é o magnífico benefício. Ó profeta, combate os incrédulos e os hipócritas, e sê implacável para com eles. O inferno será sua morada. Que funesto destino! Juram por Deus nada terem dito, de errado. Porém, blasfemaram e descreram, depois de se terem eslamizado. Pretenderam o que foram incapazes de fazer,
e não encontraram outro argumento, senão o de que Deus e seu mensageiro os enriqueceram de sua graça. Mas, se se arrependerem, será melhor para eles. Ao contrário, se se recusarem, Deus os castigará dolorosamente neste mundo e no outro, e não terão, na terra, amigos nem protetores. Entre eles há alguns que prometeram a Deus, dizendo: se Ele nos conceder sua graça, faremos caridade e nos contaremos entre os virtuosos. Mas quando Ele lhes concedeu a sua graça, mesquinharam-na e a renegaram desdenhosamente. Então, Deus aumentou a hipocrisia em seus corações, fazendo com que a mesma durasse até ao dia em que comparecessem ante Ele, por causa da violação das suas promessas a Deus e por suas mentiras. Ignoram, acaso, que Deus bem conhece os seus segredos e as suas confidências e é conhecedor do incognoscível. Quanto àqueles que caluniam os fiéis, caritativos, por seus donativos, e escarnecem daqueles que não dão mais do que o fruto do seu labor, Deus escarnecerá deles, e sofrerão um doloroso castigo. Quer implores, quer não, ó mensageiro, o perdão de Deus para eles, ainda que implores 70 vezes, Deus jamais os perdoará, porque negaram Deus e seu mensageiro. E Deus não ilumina os depravados. Depois da partida do mensageiro de Deus, os que permaneceram regozijavam-se de terem ficado em seus lares e recusado sacrificar os seus bens e pessoas pela causa de Deus. Disseram: não partais durante o calor. Dize-lhes: o fogo do inferno é mais ardente ainda. Se o compreendessem. Que se riam, pois, porém, por pouco tempo. Então, chorarão muito, pelo que lucravam. Se Deus te repatriar, depois da campanha, e um grupo deles te pedir permissão para acompanhar-te, dize-lhes: jamais partireis comigo, nem combatereis junto a mim contra inimigo algum, porque da primeira vez preferistes ficar. Ficai, pois, com os omissos. Se morrer algum deles, não ores jamais em sua intenção, nem te detenhas ante sua tumba. Eles renegaram Deus e o seu mensageiro e morreram na depravação. Que não te maravilhem os seus bens, nem os seus filhos, porque Deus somente quer, com isso, atormentá-los, neste mundo, e fazer com que suas almas pereçam na incredulidade. E se for revelada uma surata que lhes prescreva: crede em Deus e lutai junto ao seu mensageiro. Os opulentos, entre eles, pedir-te-ão para serem eximidos e dirão: deixa-nos com os isentos. Preferiram ficar com os incapazes e seus corações foram sigilados, por isso não compreendem. Porém, o mensageiro e os fiéis que com ele sacrificaram seus bens e pessoas obterão as melhores dádivas e serão bem-aventurados. Deus lhes destinou jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal é a magnífica recompensa. Alguns beduínos, com desculpas, apresentaram-se, pedindo para serem eximidos da luta. E os que mentiram a Deus e ao seu mensageiro permaneceram em seus lares. Logo um castigo doloroso açoitará os incrédulos, entre eles estão isentos os inválidos, os enfermos, os baldos de recursos, sempre que sejam sinceros para com Deus e seu mensageiro. Não há motivo de queixa contra os que fazem o bem, e Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Assim como forma considerados, isentos, aqueles que se apresentaram a ti, pedindo que lhes arranjasses montaria, e lhes disseste: não tenho nenhuma para proporcionar-vos. Voltaram com os olhos transbordantes de lágrimas, por pena de não poderem contribuir. Serão recriminados aqueles que, sendo ricos, pediram-te para serem eximidos, porque preferiram ficar com os incapazes. Mas Deus selou suas mentes, de sorte que não compreendem. Quando regressardes, apresentar-vos-ão escusas. Dize, ó Mohamed, não vos escuseis, jamais em vós creremos, porque Deus nos tem informado acerca dos vossos procedimentos. Deus e seu mensageiro julgarão as vossas atitudes.
logo sereis devolvidos ao conhecedor do cognoscível e do incognoscível, que vos inteirará de tudo quanto fazeis. Quando regressardes, pedir-vos-ão por Deus, para que os desculpeis. Apartai-vos deles, porque são abomináveis e sua morada será o inferno, pelo que lucravam. Jurar-vos-ão fidelidade, para que vos congratuleis com eles. Porém, se vos congratulardes com eles, sabei que Deus não se compraz com os depravados. Os beduínos são mais incrédulos e hipócritas, e mais propensos a ignorarem os preceitos que Deus revelou ao seu mensageiro. E Deus é sapiente, prudentíssimo. Entre os beduínos, há aqueles que consideram tudo quanto distribuem em caridade como uma perda. Aguardam, ainda, que vos açoitem as vicissitudes. Que as vicissitudes caiam sobre eles. Sabei que Deus é oniovinte, sapientíssimo. Também, entre os beduínos, há aqueles que creem em Deus e no dia do juízo final. Consideram tudo quanto distribuem em caridade como um veículo que os aproximará de Deus e lhes proporcionará as preces do mensageiro. Sabei que isso os aproximará. Deus os acolherá em sua clemência, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Quanto aos primeiros, muçulmanos, dentre os migrantes e os socorredores, Ansar do mensageiro, que imitaram o glorioso exemplo daqueles, Deus se comprazerá com eles e eles se comprazerão em ele, e lhes destinou jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal é o magnífico benefício. Entre os beduínos vizinhos, há hipócritas, assim como os há entre o povo de Madina, os quais estão acostumados à hipocrisia. Tu não os conheces, não obstante, nós o conhecemos. Castigá-los-emos duplamente, e então serão submetidos a um severo castigo. Outros reconheceram as suas faltas, quanto a terem confundido ações nobres com outras vis. Quiçá Deus ao absolva, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Recebe, de seus bens, uma caridade que os purifique e os santifique, e roga por eles, porque tua prece será seu consolo. Em verdade, Deus é oniovinte, sapientíssimo. Ignoram, porventura, que Deus aceita o arrependimento dos seus servos, assim como recebe as caridades, e que Deus é remissório, o misericordiosíssimo? Dize-lhes: agi, pois Deus terá ciência da vossa ação. O mesmo farão o seu mensageiro e os fiéis. Logo retornareis ao conhecedor do cognoscível e do incognoscível, que vos inteirará de tudo quanto fizestes. Outros estão esperançosos quanto aos desígnios de Deus, sem saber se ele os castigará ou os absolverá. Saibam que ele é sapiente, prudentíssimo. Mas aqueles que erigiram uma mesquita em prejuízo dos fiéis, para difundirem entre eles a maldade, a incredulidade e a discórdia, 596, e apoiarem aqueles que anteriormente combateram Deus e seu mensageiro, juraram: não pretendíamos com isso senão o bem. Porém, Deus é testemunha de que são mentirosos. Jamais te detenhas ali, porque uma mesquita que desde o primeiro dia tenha sido erigida por temor a Deus é mais digna de que nela te detenhas. E ali há homens que anseiam por purificar-se, e Deus aprecia os puros. Quem é melhor? O que alicerçou o seu edifício, fundamentado no temor a Deus, esperançoso e seu beneplácito, ou que o construiu à beira do abismo e em seguida se arrojou com ele no fogo do inferno? Sabei que Deus não ilumina os iníquos. A construção dela não cessará de ser causa de dúvidas em seus corações, a menos que seus corações se despedacem. Sabei que Deus é sapiente, prudentíssimo. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas, em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível, que está registrada na Tora, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus? Regozijai-vos, pois, a troca que haveis feito com ele. Tal é o magnífico benefício.
os arrependidos, os adoradores, os agradecidos, os viajantes, pela causa de Deus, os genuflexos e os prostrados são aqueles que recomendam o bem, proíbem o ilícito e se conservam dentro dos limites da lei de Deus. Anuncia aos fiéis as boas novas. É inadmissível que o profeta e os fiéis implorem perdão para os idólatras, ainda que estes sejam seus parentes carnais, ao descobrirem que são companheiros do fogo. Abraão implorava perdão para seu pai, somente devido a uma promessa que lhe havia feito. Mas, quando se certificou de que este era o inimigo de Deus, renegou. Sabei que Abraão era sentimental, tolerante. É inadmissível que Deus desvie um povo, depois de havê-lo encaminhado, sem antes lhe ter elucidado o que deve temer. Sabei que Deus é onisciente. A Deus pertence o reino dos céus e da terra. Ela dá a vida e a morte e, fora de ele não tereis protetor, nem socorredor. Sem dúvida que Deus absolveu o profeta, os migrantes e os socorredores, que o seguiram na hora angustiosa em que os corações de alguns estavam prestes a fraquejar. Ele os absolveu, porque é para com eles compassivo, misericordiosíssimo. Também absolveu os 3 que se omitiram, na expedição de Tabuc, quando a terra, com toda a sua amplitude, lhes parecia estreita, e suas almas se constrangeram, e se compenetraram de que não tinham mais amparo senão em Deus. E ele os absolveu, a fim de que se arrependessem, porque Deus é o remissório, o misericordiosíssimo. Ó fiéis, temei a Deus e permanecei com os verazes. Não deveriam o povo de Madina e seus vizinhos beduínos se negar a seguir o mensageiro de Deus, nem preferir as suas próprias vidas, em detrimento da dele, porque todo o seu sofrimento, devido à sede, fome ou fadiga, pela causa de Deus, todo o dano causado aos incrédulos e todo o dano recebido do inimigo ser-lhes-á registrado como boa ação, porque Deus jamais frustra a recompensa aos benfeitores. Deveriam saber, ainda, que não fazem gasto algum, pequeno ou grande, nem atravessam vale algum, sem que isso lhes seja registrado. Em verdade, Deus os recompensará com coisa melhor do que tiverem feito. Não devem todos os fiéis, de uma só vez, sair para o combate. Deve permanecer uma parte de cada coletividade, para instruir-se na fé, e assim admoestar essa sua gente quando regressar, a fim de que se acautelem. Ó fiéis, combatei os vossos vizinhos incrédulos para que sintam severidade em vós, e sabei que Deus está com os tementes. Quanto uma nova surata é revelada, alguns deles dizem, zombando a quem de vós isso aumenta, em fé? No entanto, ela aumenta a fé dos fiéis, e disso se regozijam. Em troca, quanto àqueles que abrigam a morbidez em seus corações, é-lhes acrescentada abominação sobre abominação, e morrerão na incredulidade. Não reparam, acaso, que são tentados 1 ou 2 vezes por ano. Porém não se arrependem, nem meditam. Quando uma surata lhes é revelada, olham-se, entre si, e dizem, acaso alguém vos observa? E logo se retiram. Deus desviou seus corações, porque são gente incipiente. Chegou-vos um mensageiro de vossa raça, que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos, e é compassivo e misericordioso para com os fiéis. Mas, se te negam, dize-lhes, Deus me basta. Não há mais divindade além de Ele. A Ele me encomendo, porque é o soberano do trono supremo.